Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso momento de revisão. Aula 60.2, olha só. Olha aqui que a gente vai produção, né? Textual, texto dissertativo, argumentativo. Vamos lá? Vamos lá, começando a nossa revisão, né? Que nós temos aqui a estrutura. A estrutura da redação do Enem. Tem que conter o quê? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que é a introdução? É a contextualização do tema, indicação da tese, dos argumentos a ser explorado no desenvolvimento. É a apresentação do que você vai escrever. Belezinha? E o desenvolvimento é a apresentação dos argumentos de maneira organizada. Pode ser o problema 1 e o problema 2. Pode ser o pró ou pode ser o contra. Belezinha? E a conclusão é o fechamento do texto e a apresentação da proposta de intervenção. Ou seja, é quando você vai fechar, né, a sua ideia, você retoma lá na introdução, parafraseando. Beleza? Então, você vai ser avaliado em 5 competências, né? Aqui é a primeira, na modalidade escrita, né, formal da língua portuguesa. Não adianta aqui fazer uso de gíria, tá? Competência 2, você vai fazer na estrutura, escrever seu texto, desenvolver seu texto na estrutura dissertativa argumentativo, beleza? Em prosa e repertório sociocultural. Competência 3, você vai selecionar articulação, organização, você vai organizar, vai interpretar as informações. Onde estarão essas informações? Lá, né? Lá no texto de apoio, ou então no seu conhecimento de mundo, tá bom? Competência 4, coesão do texto, uso de mecanismo e articulação. E a competência 5 é proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e que possua agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Ok? E a impessoalização, olha só, estratégia utilizada para omitir a voz do autor do texto. Né? Para tornar um texto impessoal é necessário o quê? A produção, em quem? Olha só, na terceira pessoa do discurso. Ó, não pode usar a primeira pessoa de discurso, pode utilizar a voz passiva e usar o sujeito indeterminado, beleza? Aqui, alguns elementos coesivos, né, que você vai fazer uso, né, para introdução, inicialmente, primeiramente, desde já, para dar continuidade. Além disso, do mesmo modo, acrescente também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce que, para dar ideia de conclusão, ó, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, para dar ideia de tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente. Para dar ideia de causa, inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Exemplo, então, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente, dizendo, falando. Semelhança, igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, de acordo com. Então, não esqueça da estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? Siga, né, essas regrinhas, tá certo? Que você terá sucesso na sua redação. E comece a praticar, né? A gente aprende a fazer a redação na prática, tá bom? Não tem uma fórmula para aprender a redação, é exercitando, colocando em prática, belezinha? Então, aqui encerra a revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinhos! Olha aqui, vamos lá para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Olha só, resolução da atividade de sala.
Questão 1. Sobre o gênero dissertativo argumentativo no Enem, é incorreto afirmar que, letra A, esse gênero textual exige que se construa e defenda um ponto de vista. Deve propor uma tese inicial. B, o autor se vale de argumentos, de fatos, de dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. C, na conclusão, o autor deve apresentar uma proposta de intervenção para o problema. D, não é obrigatoriamente necessário os parágrafos terem relação entre si, pois cada parágrafo é uma nova ideia e não precisa ter nada a ver com o que foi dito antes. E é escrito de forma impessoal e distanciando-se de subjetividades do autor. Então, o que é incorreto afirmar sobre o texto, o gênero dissertativo argumentativo no Enem? Olha só, porque como já fala que defende o ponto de vista, então isso daí tá ok. Propõe uma tese inicial, ok. Ele quer o incorreto. Na letra B, ele fala assim, se vale de argumentos. Que argumentos são esses? Pode usar fatos, dados, que vai ter como reforçar a sua ideia para poder ter o desenvolvimento? Também está ok, não está incorreto. Quando ele fala o seguinte, ele deve apresentar uma proposta de intervenção na sua conclusão? Ok também. Será que é a D ou será que é a E? Vamos ver? Então aqui, ó, é claro que a incorreta é a letra D, gente. Olha só. Claro que tem que fazer uma relação. Cada parágrafo tem que ter uma ideia. E tem que fazer uma relação sim, tá bom? Aí, nesse caso aí, ele fala assim, não é obrigatoriamente, por isso que está errada. É obrigatório sim, tá bom? E a letra E é escrita de forma impessoal? Também é escrita de forma impessoal, tá? Para distanciar a subjetividade do autor. Então, a incorreta é a letra D. Não é obrigatoriamente necessário os parágrafos terem relação entre si, pois cada parágrafo é uma nova ideia. E não precisa ter nada a ver com o que foi dito antes. Então, isso daí está incorreto. No trecho, na realidade contemporânea, é evidente que, com o monitoramento das atividades dos usuários online, por parte das empresas, implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental, frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Aqui, ó, a expressão destacada com isso funciona como mecanismo de coesão textual. Nesse caso, ela retoma um componente textual, ou seja, faz referência a uma informação que já foi mencionada no texto. Isso é uma afirmação, tá? Agora sim, marque a única alternativa que apresente a informação retomada pela expressão em destaque no texto, que é, no caso lá, com isso. Letra A, implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. B, a influência dos interesses empresariais. C, o descaso governamental frente a tal problemática. D, a realidade contemporânea. E, monitoramento das atividades dos usuários online. Então, aqui, letra A, que implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Questão 3. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira é sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte.
como lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Laço de Família, de Clarice Lispector. A autora emprega por 2 vezes o conectivo, mais um fragmento apresentado, observando aspecto da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mas, presta atenção, A, expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto. B, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. C, ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. E, assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Então, você pode retomar o texto, tá? Da questão do conectivo, né? Vamos ver aqui o conectivo, ó. Aqui, ó, tá. Mas os ventos batendo nas cortinas, ela mesmo cortaram. Deixa eu ver onde que tá o outro. O que é isso? Nas outras, mas essas são. Então, aí, será que os 2 têm a mesma função? Beleza? Demorou um pouquinho. A, B, C, D ou E, nós temos aqui, assume funções discursivas distintas, diferentes nos 2 contextos de uso. Vamos lá para a questão 4. Gripado. Penso entre espirros e como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália de 1743 a epidemia de gripe que se disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais. O italiano, influenza, e o francês, gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência a um modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Comando da questão. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há a coesão por elipse do sujeito é, onde não aparece, onde há omissão. Letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. D. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. 6. E. Supõe-se que fizesse referência a um modo violento, como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, o fragmento do texto, que é uma coesão por elipse do sujeito, é, olha só a letra E. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se aposta do organismo infectado. Ótimo! Parabéns a todos que conseguiram gabaritar. E agora é o momento de treinar, que é o momento do Se Liga no Enem. Vamos lá, amadinhos, olha só. Temos aqui o texto: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso,
É importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e em moderação é altamente recomendável. Nossa vida, época de 2009. Beleza? Então vamos lá ao comando da questão. Temos aqui o seguinte: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifique-se no fragmento que, letra A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. B, o conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. C, o termo como morte súbita introduz uma generalização. D, o termo também exprime justificativa. E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, amadinho, ele está perguntando assim, ó, a respeito, né, a esse respeito, a relação, olha só, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifique-se num fragmento que alternativa A, as alternativas A, B, C, D ou E. Qual que você vai escolher? Nós temos aqui, ó, a letra A, tá? Que a expressão nem diz, marca uma sequenciação de ideias. O mas também, aí, ó, não é usado para a ideia de oposição, de contraste. Beleza? E o como não introduz uma generalização e também não é uma justificativa. E o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol, tá bom? Por isso que a resposta é a letra A. Belezinha? Ok. Finalizando aqui a parte de prática, né? De exercitar, de treino. Chega aquele momento que você, aluno, quer relaxar. Nada melhor de pegar um livro. Então, aqui, para o clube de leitura, nós temos o quê? Ó, 4 obras. Amadinho, quais são as obras, amada? Macunaíma, de Mário de Andrade, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Temos também Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, e alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Beleza? E, como sempre, a gente termina sempre com uma mensagem. Vamos lá, vou ler a mensagem para vocês. Estudar é uma porta infinita que se abre. Autora Pura Moreno Domingues, belezinha? Então, aqui encerra, amadinha, agradecendo a presença de vocês, a participação de vocês e aguardo vocês até a próxima aula. Beleza? Tchauzinho!